Bom pessoal, boa noite. Por favor, mais uma vez, confirmando se o som, o volume do som está ok, assim como a imagem. Tudo ok então. Bom, primeiro agradecer a presença de todos, né? Como eu disse aqui rapidinho, o chat de hoje vai ser sobre o REIT, especialmente um REIT que eu separei para mostrar para vocês. Então, esse é o nosso quarto chat sobre investimento no exterior, né? O primeiro foi uma introdução sobre o tamanho desse mercado. O segundo foi os meios de envio de dinheiro, remessa ao exterior, assim como as possíveis corretoras para não residentes, que é a maioria de do nosso caso, né? E agora eu vou... e o último foi, a gente analisou juntos uma empresa, a Waters Corporation, né, de instrumentação analítica. Quem perdeu todos esses chats estão todos gravados lá no site, é só ir em moderadores, o OIA, procurar e ver. E hoje eu decidi falar sobre REIT, né? Aí eu separei um REIT para a gente dar uma olhadinha e analisar juntos, né? Então vamos começar. Bom, o REIT que eu estou dizendo é o Public Storage. Como o nome já fala, né? Ele é especializado naqueles armazéns que a gente costuma ver até em alguns programas de TV americana, né? Que o pessoal guarda os produtos lá por um tempo. Então, esse é o REIT que a gente vai ver hoje. Boa noite, Mendonça Nelson. Mas antes de já passarmos para estudar o REIT especificamente, é bom a gente lembrar e também dar uma olhadinha o que é um REIT, né? Bom, toda vez que alguém fala, o que é um REIT? A resposta normalmente é a mesma, né? É um fundo imobiliário americano. Só que eu gosto de falar que é justamente ao contrário, né? O fundo imobiliário brasileiro é um REIT brasileiro. Porque se vocês foram ver a história, o REIT foi desenvolvido lá em 1960 nos Estados Unidos. Aí aqui eu peguei uma imagem para mostrar em outros países quando esse tipo de investimento foi desenvolvido, né? Então a gente tem aqui nos Estados Unidos foi em 1960, no Brasil só foi aparecer em 1993, né? Então isso já indica um mercado muito mais evoluído nesses países que começaram antes, né? Pelo menos é o que se espera. E o que a empresa tem que fazer para se tornar um REIT, né? Então, esses parâmetros são praticamente os mesmos no mundo inteiro, podendo variar um pouquinho os valores, né? Então, para uma empresa ser determinada como um REIT, ela tem que ter 75% do seu patrimônio em imóveis geradores de renda. Além disso, 75% do seu lucro bruto tem que ser proveniente de aluguéis de imóveis, juros de financiamento imobiliário ou venda de imóveis. Outra coisa também para se classificar como REIT, no caso, esse é para os Estados Unidos, né? No mínimo 90% do seu lucro tributável tem que ser distribuído em forma de dividendos para os seus acionistas, né? Isso de forma anual. Aqui no Brasil, para quem conhece os fundos imobiliários, né? Para quem estudou os fundos imobiliários, sabe que esse valor é de 95% e esse pagamento é semestral. Além disso, a instituição tem que ser tributável como corporação, tem que possuir no mínimo 100 acionistas e não ter mais do que 50% de suas ações em mãos de 5 ou menos acionistas. Aí o mercado de REITs nos Estados Unidos, né? É dividido em Mortgage REITs e o Equity REITs, né? Que seriam, assim como no Brasil, né? Os REITs de papel e os de tijolos, né? Então, os de papel são aqueles que investem em produtos indiretos. Então, são financiamento financiamento imobiliários e outros tipos de créditos por setor. E já os fundos de tijolos são aqueles que possuem e gerenciam
os próprios imóveis, né? E que tem a receita proveniente dos próprios aluguéis ou a venda de imóveis também. E aqui a gente vê dividido por setor, né? Diferente do Brasil, que é mais só escritórios e logística, mais assim, né? Com alguns outros de hospital e coisa do tipo. Nos Estados Unidos a gente vê que tem muito mais setores, áreas, de uma forma muito mais diversificada, né? Então a gente tem o mais comum são os diversificados, esses investem em diferentes áreas. A gente tem os apartamentos, que seriam os residenciais, os shoppings regionais, né? Setor de saúde, escritórios, infraestrutura, shopping centers. Aí aqui a gente tem hotéis e resorts, os armazéns, que é o que a gente vai falar hoje. Tem a questão industrial, esse timber é normalmente plantação de eucalipto e coisa do tipo. E muitos outros aqui, né? Então você tem de varejo e outros tipos, né? Sem contar os especializados, que são setores distintos de tudo. Então a gente tem, como eu já mostrei, residências de luxo para universitários, aluguel de fibra ótica, outdoors, entre outros setores bem específicos, né? Mas o que a gente vai falar hoje é sobre os armazéns. Então, vamos falar um pouquinho, antes de entrar no PSA, né, no Public Storage, vamos falar um pouquinho desse setor. A gente tem que o setor de armazéns, né, de self-storage, de acordo com informações de 2009, eram cerca de 58 mil instalações de armazéns. Sendo que 46 mil, esses 56 mil é em todo o mundo, né? Sendo que desses 58, 46 mil eram só nos Estados Unidos. Pra gente ver o tamanho da proporção que é o mercado americano, né? De acordo com informações mais atuais, só nos Estados Unidos hoje temos 54 mil instalações de armazéns. E essas instalações, se somarmos todas essas suas áreas, seriam equivalente a não uma, mas 3 vezes a ilha de Manhattan, né? Ou seja, é muito metro quadrado, né? Eu vi aqui que são mais ou menos mais do que 200 milhões de metros quadrados, que é o equivalente a 0,8 metros quadrados por habitante nos Estados Unidos. Ou seja, tem armazém para todo mundo. E é um setor que movimenta cerca de 30 bilhões em receita anuais, né? Então é um setor bem expressivo no mercado americano. E além de expressivo, é muito comum e utilizado, né? Mais ou menos 10% de toda a família americana possui ou aluga, né, um armazém. Então é um setor que está presente no cotidiano de todos os habitantes lá dos Estados Unidos, né? E além dos Estados Unidos, tem outros países que possuem esse tipo de instalações de uma proporção muito menor, mas possuem. Então a gente vê aqui que tem no Reino Unido tem mais de 1.000 instalações, na França cerca de 430 mais ou menos, Holanda mais de 200, Espanha mais de 200 também, assim como na Alemanha, que tem mais de 100, e a Suíça, né, que tem 100 e poucos também. Além desses países, nenhum outro país na Europa tem mais de 100. E fora da Europa, o país com mais instalações do tipo seria a Austrália, que tem cerca de 1.000 instalações. Bom, esse setor ele é conhecido como o setor das 4D of Life, né? Seria os 4Ds da vida, que seria o death, né? A morte, o divórcio, o downsize, que seria a diminuição da área que você tem para guardar as coisas, e o deslocamento, né? Então, em todas essas situações é comum o americano utilizar esses armazéns. Então, quando a pessoa morre, você tem que
guardar o material que ela possuía de alguma forma, até transportar para outro lugar, por exemplo. Em caso de divórcio também, porque no caso do divórcio você tem a separação dos bens. Então até decidir aonde vai ser enviado esse material, normalmente se deixa também no armazém. O downsize também pode ser tanto uma diminuição ou então você não possui um tamanho suficiente. Então isso também é comum até com negócios. Então você está com um estoque extra, alguma coisa do tipo, você precisa de um armazém maior ou então mais armazéns para guardar o seu material. E o deslocamento, né? Para se ter uma ideia, 40 milhões de habitantes nos Estados Unidos se mudam anualmente. E com certeza a maioria desses não consegue levar tudo para sua nova casa ou algo do tipo. Então também utilizam desses armazéns. E interessante também que eles não fornecem nada. Quando você vai alugar um armazém desse, não vem nem a trava. Então, além do ganho nos aluguéis, o REIT, né, a empresa, ainda ganha vendendo um conteúdo extra. Então, venda de caixas, traves, materiais de embalagem, assim como aluguel de caminhões, né, para facilitar a vida do pessoal, e seguro. Para quem não sabe, quando você aluga um armazém desse, nem os empregados da empresa têm acesso ao seu armazém, né? Então, ninguém tem acesso e dessa forma, devido a esse fator, eles não fornecem nenhum tipo de seguro, né? Já que eles não sabem o que tem dentro. Caso você queira, você pode pagar um valor a mais. Algumas empresas fornecem esse tipo de seguro. E a legislação ela varia um pouco de estado para estado, mas acho que quase todas não é permitido utilizar esses lugares como residência, né? Então a pessoa não pode pagar e morar nesse local, é apenas para guardar o seu material. Em caso de não pagamento, acho que muita gente já viu na TV, né, aqueles programas de leilão. É justamente isso que acontece. No caso de não pagamento, o inquilino primeiro ele é informado, né, obviamente. Caso o não pagamento persista, a empresa divulga ao público, em geral, através de jornal. Em alguns lugares é permitido até através da internet, que vai haver um leilão e a venda daqueles materiais, né? É um leilão simples, não tem nenhum tipo de garantia de que vai chegar a tal valor, então tem que vender. A pessoa que compra aquele material é obrigada a remover, ela que é responsável por remover esse material do armazém. E o inquilino inadimplente tem até a hora que começa esse leilão para, se quiser, ainda pagar as suas dívidas e evitar que seus pertences sejam vendidos, né? Tem algumas coisas interessantes que a legislação manda, né? Então, dependendo, se o cliente estiver inadimplente, tiver uma arma de fogo visível assim no local, a empresa parece que tem que pegar aquela arma de uma vez, o mais rápido possível, e outras questões também. Mas é isso. É muito comum a gente ver isso nessas séries de TV que estão passando atualmente na TV a cabo, né? Acho que é quem paga mais, quem dá mais, alguma coisa do tipo. E vamos falar também dos tamanhos desses armazéns, né? Antes de falar, eu gostaria de mostrar aqui, né, as promoções, né? É um setor muito concorrido, né? Aí você vê que essa Public Storage tem uma promoção de pagar $1 no primeiro mês, né? Então deve ser uma concorrência bem forte lá. Mas aqui a gente tem os tamanhos mais comuns desses armazéns, né? Como eu mostrei aqui, como eu falei aqui, essa medida é porque os Estados Unidos usa umas medidas diferentes, né? Então a medida está expressa em pés, né? E um pé é igual a 0,3 metros, aproximadamente. Então, os tamanhos mais comuns lá de armazéns são o de 10 por 10, que seria mais ou menos o tamanho de uma cama de criança. O 10 por 20, né?
que equivale a 20% do mercado, né? Então é o tamanho já de uma garagem para um carro, alguma coisa do tipo. Outros tamanhos que são responsáveis por 15,6%. O 10 por 15. O 5 por 10, que seria o tamanho de um closet grande, né? E o 10 por 30, que seria o tamanho de uma cama grande de adulto. Aí também tem outros tamanhos, tem o 10 por 25 e o 5 por 5, né? Então, é bem diversificado os tamanhos e as funções, né? Então, tem gente que guarda carro, tem gente que, como eu disse, empresas guardam estoque, outras pessoas guardam aquele material que está sobrando. E isso é muito comum nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que tem aquele costume de acumular, né? Eles acabam não vendendo nada, guardam tudo, e para isso tem esses armazéns. Bom, depois de falar tanto desse setor, vamos agora dar uma olhadinha nas informações financeiras desse REIT, né? Eu tirei aqui um print screen da Baster.com, que é da área de estoques lá, quem quiser já pode dar uma olhadinha. Isso aqui é só para ter uma ideia, pessoal. A análise de REIT é um pouco diferente de uma empresa normal, digamos assim. Então, o lucro líquido, ele acaba sendo distorcido muito por depreciação e amortização, né? Que normalmente não tem efeito não tem efeito de caixa, e isso acaba normalmente trazendo o resultado para baixo, né? Não é o resultado real dos acionistas. A gente vai abrir aqui daqui a pouco os reports, que a gente tem uma ideia melhor. Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia da evolução desse REIT. Então, o patrimônio vem crescendo ao longo do tempo, assim como sua receita também. A dívida sempre foi controlada, apesar de suas variações, sempre foi bem controlada. E tem uma margem bem interessante. E para se ter uma ideia, o resultado de um REIT está mais próximo do seu fluxo de caixa operacional do que propriamente do lucro líquido. Mas a gente vai ver qual é o parâmetro melhor de se analisar um REIT. Então aqui eu vou abrir aqui rapidinho tanto o report quanto o K10, né? Pra gente dar uma olhadinha. Então vamos dar uma olhadinha aqui no report de 2015, né? Assim como empresa tem que se analisar um anual, né? Pode até dar uma olhadinha nos resultados trimestrais, mas não se consegue ter uma visão boa só por eles, né? Então o ideal é analisar anualmente, que aí a gente tem uma ideia melhor de como tá indo as coisas, né? Como estão indo as coisas. Então primeiro a gente vai ver o portfólio deles. Aqui tem a distribuição geográfica dele nos Estados Unidos, né? Então praticamente em todos os estados você tem a presença do Public Storage, né? Além de instalações nos Estados Unidos, a gente tem na Europa. Desculpa. Então a gente vê aqui nesse quadradinho pequeno. Vocês estão conseguindo ver? Acredito que sim. Aí nesse quadrado pequeno aqui a gente tem também fora da Europa. E aqui eles separam por estados e também pela área de cada área equivalente de todas as propriedades daquele estado. Então, obviamente não vou ficar falando de todos, mas porque está presente em diversos estados. Mas a gente vê que o mais comum é a Califórnia, com 421. Além da Califórnia, a gente tem a Flórida, né? Vem depois a Flórida, com 274 instalações. E o Texas, né? Então esses são os lugares mais comuns para o Public Storage, né? Mas se somar todos dos Estados Unidos, a gente tem 2.277 instalações. Na Europa,
A gente tem na Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda, Suíça e Reino Unido. E somam 217 instalações. Se a gente pegar todas as instalações no mundo inteiro, a gente tem todas as instalações desse tipo no mundo inteiro, a gente tem 2.494. Além dessas, tem a voltada mais para os negócios, né? Que são um pouco diferentes, suas instalações são diferentes para receber justamente essas empresas. Chega praticamente a 100 instalações. Então, totalizando todas as propriedades da Public Storage, aí tem 2.593 instalações. Com uma metragem de 187 milhões de pés quadrados. Bastante expressivo esse valor. E também bem diversificado, né? Então, você tem nos Estados Unidos inteiro instalações para a população, que é a principal fonte de renda. E aqui a gente começa a ver já os highlights financeiros, né? Então, aqui mostra desde 2011, né? A receita operacional vem subindo ao longo dos anos. Assim como o seu lucro operacional também. A gente vê aqui que o lucro operacional vem crescendo também. Esse REIT é até um pouco mais fácil de analisar porque não teve muita variação assim de venda de imóveis, porque é muito pouco comum, né, pegar um imóvel desse e vender para alguém, né? Diferente de um shopping ou uma residência que você pode vender para alguém. Mas no caso aqui, a variação mais do lucro líquido para o FFO, que é o Funds from Operation, que é o que a gente realmente deve olhar, é justamente isso aqui. Acho que eu vi aqui. Seria isso aqui, ó, a depreciação e amortização. Esse tipo de coisa que é simplesmente a variação de valor do patrimônio deles, né? Que vai variando ao longo dos anos, mas de forma alguma afeta o caixa, né? Porém, olhando aqui o lucro líquido, a gente vai ver que também vem crescendo ao longo dos anos. E em 2015 deu 1,3 bilhões de dólares, né? Outra coisa que eu gosto de chamar atenção para os REITs é a questão da número de ações, né? Diferente do que é comum para as empresas americanas, que diminui o número de ações ao longo do tempo, os REITs normalmente aumentam. O fato deles terem uma obrigação de distribuir 90% do seu lucro faz com que eles não tenham caixa suficiente para fazer investimentos. E a forma de eles conseguirem esse dinheiro para investimento é fazendo a emissão de novas ações, que aí consegue juntar um caixa, ou dívida. Não são excludentes, então normalmente os REITs têm tanto dívida e também ficam emitindo novas ações. E para o acionista anterior a essa emissão não ser prejudicado, os resultados por ação tem que se manter ou melhorar, né? Porque se piorar, você está sendo diluído e está ganhando cada vez menos. Então aqui a gente vê que o lucro por ação vem também crescendo. Porém, volto a chamar a atenção que o lucro líquido não é o que a gente quer. A dívida, ela ao longo do tempo subiu um pouco, depois caiu bastante e agora está se mantendo nesse valor aqui, bem controlado se a gente for comparar com o fluxo de caixa dela, né? O fluxo de caixa dela das atividades operacionais é muito maior do que a dívida, então muito pouco alavancado esse REIT. E o número de ações para um REIT é até pequena essa variação, né? Então em 2011 a gente tinha 170 mil ações e
Hoje a gente tem 173 mil. Então, variação bem pouca se a gente pegar outros REITs que emitem muitas ações. Mas o que a gente quer mesmo olhar é isso aqui. Pronto. O que a gente quer é o Funds from Operations. Esse é o resultado mais importante de um fundo imobiliário. Porque aqui ele tira todo aquele valor que influenciou o lucro líquido, né? Que é a amortização e depreciação, principalmente isso. Então, para você ter uma ideia, olha a diferença, né? Se a gente fosse olhar só o lucro líquido, o acionista ganhou cerca de 6,07 dólares por ação. Contudo, se você for olhar o Funds for Operations, foi 8,9, né? Então, é uma diferença brutal. E esse é o verdadeiro rentabilidade para o acionista, né? Isso aqui eu vou especificar mais daqui a pouco quando a gente abrir o K10, né? Que é um documento oficial. Mas a gente pode já ver aqui o crescimento anual, né? Então, em 5 anos cresceu 11% por ano. E se considerar 10 anos, foram cerca de 9% ao ano. Agora vamos olhar o K10, que tem as coisas mais especificadas e com mais informação. Então, aqui eles falam sobre o Funds for Operation, né? Então, só para lembrar, né, para quem já sabe e para informar para quem não sabe. O FFO, Funds for Operation, assim como o Adjusted FFO, né, são informações não oficiais, digamos assim, né? Então, são medidas não oficiais, porém que foram criadas pelo mercado e pelos especialistas como uma forma melhor de analisar o REIT, né? O fato de não ser oficial não torna ele pior ou algo do tipo. Simplesmente não é, de certa forma, reconhecido pelos órgãos, esse tipo de coisa. Então, essa informação vem mais da empresa do que outra coisa. E o Adjusted FFO seria o Funds for Operation adequando a mesma realidade do ano do mesmo período passado. Então, seria como ajeitar os não recorrentes, esse tipo de coisa. Isso pode variar de empresa para empresa a forma como ela faz, né? Mas a gente aqui vê o Fund for Operations da Public Storage, né? Então, e aqui eles falam o que está tirando, né? Por exemplo, o lucro líquido por ação em 2015 foi 6,07 dólares, né, por ação. Mas se a gente pegar depreciação, amortização, investimentos e vários outros tipos de coisa, ganhos por venda, né? Aí só o depreciação e a amortização deu 2,89, né? Que foi abatido do lucro líquido, mas isso não saiu do caixa da empresa. Então a gente tem um FFO, né, por ação de 8,79. No ano passado, no caso 2014, né, foi 7,98 e 7,53. O que mostra que é um REIT que vem crescendo sua receita e o seu rendimento por acionista, né? Bem interessante isso. E é isso que deve ser procurado no REIT. Isso, obviamente, não é nenhuma recomendação de compra ou venda, nada do tipo. Mas é isso que tem que ser analisado num fundo imobiliário, digamos assim, americano. Vamos olhar aqui também, página 30.
Outra coisa interessante desse REIT que ele reporta é os números das instalações já existentes, né? E as instalações novas. Obviamente, quando você está tem uma instalação nova, cria um armazém novo, os resultados iniciais vão ser mais lentos em relação à ocupação, esse tipo de coisa, e vai destoar dos outros. Então eles informam o que vamos dizer, os armazéns velhos estão seguindo, e separadamente o que os novos estão passando também. E com isso a gente consegue ter uma ideia melhor da situação geral, né? Então o fundo ele tem 1990 instalações já existentes. Normalmente essas existentes já são, acho que 3 anos, algo do tipo. É o comum. Então a gente vê que em 2015 o dinheiro vindo dos aluguéis está em 1.900, 1,9 bilhões de dólares, né? Que em 2013 era 1.700. Então vem crescendo ao longo do tempo esse ganho com o aluguel também. A margem bruta também vem crescendo, a gente vê aqui 72% para 74%, que eu acho um valor bem expressivo, né? Se você tem 74% de margem bruta, lembrando que é antes da depreciação e amortização. E outro fator interessante é a ocupação. Como é um setor de armazéns, assim, normalmente as pessoas não tendem a permanecer muito tempo com eles, o que leva a ocupação um pouco mais para um valor mais baixo. Isso, obviamente, em relação a outros setores, né? Então, os outros setores, tipo residenciais, shopping, esse tipo de coisa, normalmente tem valores de ocupação um pouco maior. Então, 96%, 97%, 98%. Varejo também tem esses valores. Agora, para um setor de armazéns, esse valor é um pouco menor, mas ainda assim é um valor bem expressivo, pelo menos na minha opinião. Então você vê aqui que a média de ocupação é de 94,5% nesse ano. E eles vêm crescendo, né? Em 2013 eram 93%. 93,3%, aí foi para 93,9%, se manteve nesse valor e agora já está em 94,5%. Então, são valores bem expressivos. A gente tem o quê? 5,5% de vacância, né? Bem pouco. O menino Canels perguntou se o investidor também recebe participação dos leilões. Sim, o dinheiro, o armazém, ele ganha os pertences do inadimplente. Então esse dinheiro seria uma forma de pagar o aluguel não pago, né? Então a empresa faz o leilão e o dinheiro vai para a empresa, sim, porque ela passa a ser dona dos pertences. Vamos ver aqui outra página aqui. Bom, aí para ser ainda mais específico, o fundo ele fala os desempenhos por estado também. Então aqui a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como está indo em cada estado. Veja que a gente pode ver aqui pelos change, então a evolução, né, de 2014 para 2015, todos foram positivos, a maioria acima de 5%, com alguns até com 10% de ganho, né? Isso aqui é sobre a receita, mas também se repete no lucro operacional, né? Então é um setor que vem crescendo bastante, né? E também a ocupação que eles mostram, então, por estado, como eu tinha dito. Então, você vê aqui alguns lugares, Los Angeles, 95,6%,
Chicago já é um valor um pouco mais baixo, 92,7. Mas você vê que, como eu tinha dito antes, né, a média é mais ou menos esse 94,5%. E por fim também é bom olhar o fluxo de caixa, né? Então aqui tem detalhado o fluxo de caixa desse fundo de investimento imobiliário, né? Então o que é importante ver? O fluxo de caixa livre CAPEX, que acho que é a medida mais exata de quanto dinheiro está entrando na empresa. E como a gente calcula ele? É justamente o fluxo de caixa operacional, né, que a gente tem aqui, 1,7 bilhão, e menos o CAPEX, né, que a gente tem aqui embaixo. E a gente também pode incluir talvez as construções de processos, esse tipo de coisa. Mas ainda assim você tem um valor de aproximadamente, sei lá, 1,4 bilhão de dólar de fluxo de caixa livre CAPEX, né? Então um valor bem razoável, bem interessante para uma empresa que tem uma dívida estava com a dívida que a gente olhou de 400 milhões. Então, bem razoável, pouco alavancada essa empresa, talvez até conservadora, alguns demais ou algo do tipo, mas bem conservador. Caixa é aquele negócio, né? Como se trata de um REIT, você vê que eles têm que distribuir quase tudo. Então a gente vê aqui que distribuição paga para os acionistas, né? 1,3 bilhão de dólares, né? 1,371, alguma coisa do tipo. Então o caixa sempre vai ser pouco pequeno, sobrando 104 milhões ou algo do tipo. Isso é o comum dos REITs, né? Aí caso queira um investimento, fazer algo do tipo, tem que emitir novas ações ou então tomar dívidas. E uma forma mais fácil de criar essas dívidas é justamente criando joint ventures, né? Que seriam parcerias. A Public Storage não pode fazer tanta dívida e ter que distribuir aquele valor de dividendos, 90%. Mas se ela criar uma empresa junto com outra empresa, algo do tipo, essa nova empresa pode fazer dívida e ajudar a Public Storage. Então tem algumas manobras assim utilizando joint ventures que os REITs também costumam utilizar. Pelo que eu dei uma lida, o Public Storage não faz isso, e também a gente viu aqui que nem precisa. E o setor de armazéns não precisa de investimentos altos, né? É só um terreno e construir um galpão lá com um bocado de casinhas para o pessoal guardar as coisas. Então são valores não tão altos em relação a outros tipos de imóveis, e também a manutenção não é cara. Agora vamos ver os principais concorrentes do Public Storage. Eu peguei essa lista aqui, esse ranking. Esses 5, acho que são 4 REITs e um não chega a ser um REIT, não. Mas esses 5 correspondem apenas 90% de todo o mercado de self-storage, né? Então é um mercado totalmente espalhado, assim, principalmente com pequenos investidores, esse tipo de coisa, que vem crescendo ao longo do tempo, né? Mas a gente vê aqui que a Public Storage é a maior do setor, disparada, tanto em receita quanto número de instalações. A gente vê aqui que ela tem uma receita de 2,4 bilhão de 2,4 bilhões de dólares em 2015, né? E a segunda, que seria a Extra Space Storage, tem apenas digamos assim, né, 800 milhões. Então são 3 vezes mais do segundo colocado. Aí depois tem a Cuba Smart, a Sovran Self Storage, que estão bem longe da Public Storage. E em números de instalações é quase o dobro da segunda colocada, né?
a Public Storage tem 2.266 instalações. A gente viu, acho que a gente viu no portfólio lá que hoje já são bem mais, um pouco mais do que isso, 2.600 aproximadamente, se eu não estiver errado. E a segunda colocada tem 1.300 instalações. Então a gente vê que a Public Storage é disparada a maior do setor. Contudo, a gente está falando dos grandes, né? A maioria das instalações está na mão de, como eu disse, né, pequenos investidores e pequenas empresas. Das 46 mil instalações datadas de 2009, né, só nos Estados Unidos, essas pertenciam a mais de 30 mil empresas. Então, tá muito espalhado essas instalações por pequenas pequenas empresas e investidores. Com isso torna um pouco mais difícil, né? A concorrência da Public Storage está em qualquer lugar. Contudo, as empresas maiores, elas têm uma facilidade com a questão do dinheiro, né? Então elas conseguem criar instalações de uma forma muito mais rápida e prática. Diferente dessas pequenas empresas que vão demorando, a Public Storage já criou 2 ou 3 instalações. Então, finalizando a minha análise, no caso, a gente tem um setor pouco especializado, né? Você não precisa de saber muita coisa, de algo extraordinário. É apenas um espaço, dividir esse espaço em vários galpões e armazéns e fornecer ao público, né? Porém, apesar de pouco especializado, a gente conseguiu ver que tem uma ampla demanda. Todo mundo dos Estados Unidos tem uma, ou precisa, né, de um armazém desse. A gente viu que 10% das famílias americanas alugam esses tipos de armazém. Isso vem crescendo ao longo do tempo, né? Além disso tudo, ele é resiliente, né? Aquelas situações, como eu disse, de morte, divórcio, o downsize, né? E também o deslocamento. Todas essas situações vão ocorrer tanto na crise quanto em situações confortáveis financeiramente, né? Todo mundo se divorcia na crise, se divorcia em épocas boas, então precisa sim de um armazém para deixar essas coisas lá até achar outro local, assim como essa cultura de acumulação dos americanos, né? Então eles têm muita coisa e não jogam fora. Impressionante como eles não jogam fora, eles guardam, nem que seja para dar para alguém depois de muito tempo. Então eles têm um apego a essas coisas e para isso também utilizam desses armazéns. Empresas também é comum, então tá com estoque extra, não tem onde colocar, aluga o armazém, porque se for ver, é um lugar prático e barato, né? Se você entrar no site da Public Storage, pelo próprio site você acha um local, você já faz o contrato, você já aluga, e é isso aí, é bem rápido e prático. E como a gente pode ver nas fotos, são instalações gigantescas, né? Então a gente vê aqui um prédio só de armazéns. Agora o lado negativo, como eu mostrei, é a concorrência, que ela por ser um setor pouco especializado, é muito fácil de aparecer alguém que queira fazer a mesma coisa. Bom, eu acho que era isso que eu tinha. Vamos só dar uma olhadinha no site de relacionamentos deles, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir postando. Menu Canel está perguntando: é um dos investimentos imobiliários que os americanos mais gostam por ser investimento de baixo risco? Não sei dizer porque eles mais gostam, menos gostam, mas a questão dos REITs vem crescendo muito nos Estados Unidos inteiro, né? Para você ter uma ideia, como eu disse, foi criado em 1960. Hoje são mais de 200 REITs só no New York Exchange, né? Stock Exchange. E sendo que, somando essas mais de 200 REITs, né? Somando o valor de mercado deles, dão mais de 850 bilhões de dólares.
E se considerar todos os REITs de todas as bolsas nos Estados Unidos, a gente tem valores impressionantes de mais de 3 trilhões em patrimônio. Então, é uma coisa que vem crescendo bastante, né? O KTTS está perguntando: o REIT para não residentes é tributado em 30% na fonte. Não só o REIT, qualquer ação, qualquer coisa vai vir. Qualquer coisa que eu digo, tanto ações quanto os REITs, os dividendos vão ser tributados já na fonte em 30%. Porque. E não tem essa separação. Quando você entrar num home broker de uma corretora americana, não tem essa separação de o que é estoque e o que é REIT. O REIT simplesmente é uma empresa que investe em imóveis e que segue esses parâmetros. Aí com isso tem algumas facilidades tributárias, né? Porque não tem o imposto sobre a empresa, né? Mas esse imposto tem nos dividendos. Então não tem essa separação. Aí o que você está perguntando, se abrir uma empresa lá, qual seria a tributação? Bom, essas informações, KTTS, não sei como falar, eu sinceramente não tenho certeza. Contudo, morando no Brasil, e mesmo que você abra uma empresa lá fora, você pode até não pagar uma tributação lá, apesar que eu acho que você vai pagar uma tributação. Porque lá eles cobram justamente no dividendo, e mesmo que seja uma empresa. Mas considerando que não pagasse nada, você teria que pagar aqui no Brasil, entendeu? Então o pessoal fala muito em criar uma empresa offshore para não pagar imposto. Na verdade, isso eu não tenho tanta precisão nessa minha resposta. Mas eu acho que isso é de uma forma até uma informação meio que falsa. Porque morando no Brasil, e mesmo que você tenha uma empresa ou uma conta num país de paraíso fiscal, você vai ter que declarar tudo. Quer dizer, se você quiser se manter legalmente, né? Então você vai ter que declarar tudo que você tem, mesmo que seja em um paraíso fiscal. Para uma pessoa que quer realmente parar de pagar imposto, parar de fazer declaração, essa pessoa teria que não só abrir uma conta num paraíso fiscal desse, como ir morar no paraíso fiscal desse. Então, para quem fala em, deixar de pagar imposto, algo do tipo, pelo que eu estava lendo e vendo, a única possibilidade seria você morar no paraíso fiscal e saindo do Brasil e dando saída definitiva. Porque nesses países de paraíso, que a gente chama de paraíso fiscal, realmente aí você normalmente não tem tributação alguma e também não tem necessidade de declaração, né? Depende do país. Então, você morando lá e tendo seus investimentos através daquele país, tudo bem. Aí você não precisa pagar nada, declarar nada. Agora, morando no Brasil e tendo uma empresa fora, em qualquer lugar você vai ter que declarar tudo para o Brasil. Então, se a tributação, na Singapura, o pessoal fala que lá acho que dividendo é zero, a tributação. Você vai ter que recolher e pagar aqui no Brasil. Então, essa questão de evitar essa tributação, eu só vejo mesmo na possibilidade de uma mudança definitiva para um paraíso fiscal, algo do tipo. Agora, continuando morando no Brasil e abrir uma conta no paraíso fiscal pode ser até pior, porque normalmente esses paraísos fiscais não têm acordo com o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um acordo, então você paga o imposto lá e não precisa pagar aqui. Dependendo do paraíso fiscal, você pode ter que pagar lá e pagar aqui, ou então ter que pagar mais aqui, alguma coisa do tipo. Então é bem complicado. Agora realmente eu não tenho essa precisão de responder isso. Porém, para todo mundo que fica preocupado nisso, eu chamo a atenção que eu acho que isso é até o menos importante, pelo menos na minha visão. A tributação, o imposto, algo assim, não faz de um investimento pior ou melhor. Se fosse assim, todo mundo investia na poupança que não tinha nenhum tipo de imposto e não investia em tesouro direto. Assim como as ações americanas deixariam de ser piores do que as ações brasileiras. Já que lá você paga 30%, aqui você paga, 27,5%, no caso, dependendo do investimento.
Só que tem que lembrar, além disso tudo, que as empresas brasileiras elas estão pagando mais impostos antes de distribuir os dividendos, né? Então eu mostrei, acho que foi no primeiro ou no segundo chat, que as empresas brasileiras pagam, sei lá, quase 70% de imposto. Isso antes de distribuir qualquer coisa, né? Já as empresas americanas pagam 40%. Então, você tem... sobrou só 30%. Então sobra 30% e você ainda paga imposto sobre esses 30%. Nos Estados Unidos, sobram 60% e você paga 30% em cima disso. Então... E o M. Lázaro está lembrando aqui, isso é fato também. Os custos, né? Não é algo tão absurdo. Eu já procurei ver, não é algo tão absurdo. Não sei para a empresa, mas conta assim. Não é algo absurdo para se ter, mas é um gasto, né? Então você tem, dependendo do país, você consegue abrir uma conta corrente em um país desse aí, que a gente chama de paraíso fiscal, né? Até com, acho que $1.000 dá pra abrir uma conta dessa, mas também tem que pagar, acho que $1.000 por ano. Então já é um gasto a mais e para a maioria, acredito, pequeno investidor, não acho interessante. Mas essa é a minha visão. Eu vou até estudar mais e tentar fazer um chat só sobre isso, acredito. Sim, só para mostrar aqui o site de relacionamento do investidor da Public Storage, né? Então, como eu tinha dito, né? Tudo aqui você faz pela internet. Você pode procurar aqui pelo estado ou pelo seu zip, né? Que seria o CEP deles. Então você já procura um armazém para alugar. Aí aqui tem todas as informações financeiras, assim como qualquer novidade também. O Lázaro aqui está voltando ao assunto da questão da empresa. Ele está falando que quando a empresa lançar que comprou ações, o imposto dela muda, tendo a necessidade de contabilista. Acho que ele quis dizer contador, alguma coisa do tipo. Eu acho que é muita dor de cabeça para pouca coisa. Agora, se realmente tem um... O pessoal fala muito dessas empresas grandes. Como essas empresas grandes fazem? Pô, elas têm muito dinheiro. Muito dinheiro, mas eu tava vendo, a própria, acho que a Google, para evitar esse tipo de coisa, tem acho que, não só a empresa lá, mas tem alguém morando, algum funcionário, alguma coisa do tipo assim, morando num paraíso fiscal, para tornar possível esse tipo de coisa. Porque só uma empresa fora não faz diferença, porque você continua precisando declarar para o seu país. Então o pessoal fala como se paraíso fiscal fosse um lugar que você envia dinheiro e ninguém mais vai saber nada. Se você fizer dessa forma, é uma forma ilegal, né? Se você envia dinheiro para algum lugar e deixa de informar para o seu país, você está de forma ilegal. É isso que os políticos, sei lá, fazem. Agora, o certo é, em qualquer lugar que você mandar dinheiro, você tem que informar. Então, eu tenho dinheiro nas Ilhas Caimã, tem que botar lá, na receita. Eu tenho tanto dinheiro nas Ilhas Caimã. O Kit está falando que passaram para ele que o custo seria de $100 mensais. $100 mensais vezes 12 dá $1.200 mensais. Ou anuais, desculpa. É mais ou menos isso. Isso é por baixo. Não, isso é o custo de manutenção de uma conta, acho que se duvidar é conta corrente, não de empresa. Não sei se o Kit está falando de empresa, eu acho que ele está falando de conta corrente, né? E outra, não só tem esse custo. Para você... ele está falando que seria o custo do contador. E não só tem esse custo. Para você abrir uma empresa ou uma conta num país desse, você precisa de um responsável,
alguém que te represente nesse país. Então tem algumas empresas aqui no Brasil que te cobram um valor para fazer isso. Então tem mais esse valor, alguma coisa. O Fábio está falando que existe um formulário, sim, o W8BEM, que indica que você é não residente e está realizando investimento. É um acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Sabe-se com esse formulário pode-se optar entre tributação do BR ou Estados Unidos? Não existe essa possibilidade. Esse formulário é justamente para mostrar que você é um não residente que está realizando investimentos, como você falou. A sua tributação vai ser na fonte. Toda vez que você recebe um dividendo lá na sua corretora, quando você olhar já vai estar abatido 30%. Eu acho que eu falei no primeiro ou no segundo chat. Já vai abater os 30%. Sendo que no Brasil seria 27,5%, eu acho. É isso mesmo, 27,5%. Então esses 2,5% que você paga mais, você também não pode compensar aqui no Brasil. Agora, se você tiver uma outra fonte de renda, tipo um imóvel nos Estados Unidos, que te paga um aluguel, você pode abater esses 2,5, né? Porque você vai simplesmente somar tudo e ter que tirar 27,5, ou vai ter que tirar os 30, os 27,5, né? Como você já tinha pago 30 dos seus dividendos e tal, então você pode abater aqueles 2,5. Mas você não é você que escolhe a tributação, não. O que está falando que os residentes podem optar, né? E acho que em abater diretamente, ou eles vão lá e pagam. Não tem, tipo, acho que não tem, como a gente fala, né? Não tem lanche grátis, né? Você vai ter um gasto muito maior para o quê? Evitar. E não é evitar de pagar. Você não vai nem evitar de pagar. Você vai no máximo postergar, como você está falando. E você que vai ter que pegar o dinheiro, separar e pagar. Então vai ter um trabalho para um ganho, eu acho que pouco expressivo. Na minha opinião, né? Vai ter que contratar uma empresa especializada para abrir isso. Vai ter que abrir conta também. Porque se tem uma empresa, vai ter que ter uma conta. Se contar impostos, isso depende de cada estado. E aí, pessoal, 8 horas. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaram, não gostaram desse vídeo que eu mostrei? Alguma informação a mais? Só lembrando que esse aqui é um dos maiores é o maior do setor que eu mostrei. Um dos maiores também, o REITs. Hoje no mercado tem um valor de mercado de 41 bilhões, né? E tá entre o SP500, ele tá lá presente. Mais alguma questão, alguma dúvida sobre o REIT ou sobre qualquer outra questão? O Lázaro está perguntando, só me confirma, você está usando qual empresa para mandar dinheiro? Não, a TransferWise a gente não consegue mandar dinheiro, quer dizer, diretamente para a corretora, porque a TransferWise ela tem que ser pessoa física para pessoa física, então teria que ter uma conta corrente lá nos Estados Unidos. Eu uso corretora de câmbio e estou usando a Confidence Câmbio. Dá para fazer as contas pela internet, eu envio também pela internet. Aí paga o IOF, que é 0,38, mais 65 de taxa, se for pela internet, e o spread, né? Mas tem outras corretoras de câmbio. O segundo chat acho que foi só sobre isso, Lázaro. Se quiser dar uma olhadinha lá. Tem os bancos, apesar de mais caro, e também eles não são muito eficazes nesse tipo de coisa. Mas tem essa possibilidade. Tem gente que já conseguiu. E tem a TransferWise, né? Mas TransferWise você precisa ter pelo menos uma conta no exterior. O que não é difícil. Você consegue abrir uma conta para não residente, acho que com $100 e passaporte.
e comprovante de residência brasileiro. O Wells Fargo, por exemplo, ela abre conta dessa forma. Aí precisa ter, acho que $1.500 parado lá, para não pagar as taxas de $10 mensais. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Acho que boa noite. Não tem mais nenhuma dúvida. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Minuca Nelos. Boa noite, Kits. Não sei se eu acertei esse nick a noite inteira. Espero que tenha acertado. E qualquer coisa, grupo do investimento exterior, tô sempre que posso, tô dando uma olhadinha lá. E tem a área de estoques também. Quem quiser aprender mais, tem várias empresas. Seria KTTS? Seria isso? Acho que é. Tem várias empresas lá. E a gente tá melhorando, trazendo novas ferramentas. E também tem o objetivo de trazer mais empresas. Beleza? Falou, pessoal. Boa noite.